Vamos agora à palavra do Senhor. Coloque o celular no silêncio ou desligue, por favor. Nós estamos na casa de oração. Numa campanha, o nome da campanha é Combate contra os Demônios. Ontem nós encaramos alguns, pregamos para uma multidão. E aí, um deles falou: quero desafiar. Um deles falou para mim, o tranca a rua. Ele disse: eu quero desafiar. Eu falei: então vamos para o combate. Caiu de joelhos e foi expulso, queimado e expulso em nome de Jesus. Amém? Muitas pessoas passaram mal com espíritos malignos. E é muito importante o estudo da palavra. A palavra liberta. Amém? Amém. Mas não adianta só estudar. Não adianta só louvar na igreja. Isso é prioritário. Estudar a palavra e louvar. Mas Jesus disse: expulse os demônios e cure os enfermos. Essa parte também não podemos esquecer. Amém? Amém. Então há uma guerra, é um combate. É uma guerra, gente. É um combate, é um verdadeiro combate espiritual. Espírito Santo, ajuda-nos. Ajuda-nos, fortalece-nos. Dai-nos a tua graça, infinita misericórdia, a tua sabedoria, Senhor. Eu não sei orar como convém, não sei pregar. Eu dependo de Ti. Abra o nosso entendimento para entendermos a tua voz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja? Amém. Olha, preste bem atenção, porque guerra é guerra. Ontem eu estava falando através das ondas do rádio e hoje também, a semana inteira, que é muito importante louvar e adorar a Deus e estudar a palavra. Inclusive, na nossa igreja, nós acreditamos que Deus é único. Não existe 3 deuses no céu, só existe um. A Bíblia afirma que esse Deus, lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 19, diz: Jesus disse: faça discípulos no mundo inteiro, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não quer dizer que são 3 deuses nos céus. Deus, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E nós invocamos a Deus em o nome do Filho, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 10, 7, eu sempre friso isso. Em Mateus 10, Jesus chama os discípulos, dá autoridade a eles. Eles até se alegram porque expulsaram os demônios. Eles se alegram com isso. E Jesus disse: não vos alegreis porque os espíritos submetem a vocês. Preste atenção aqui. Não vos alegreis porque os demônios, simplesmente porque os demônios obedecem. Jesus quer dizer, isso deve ser natural no meio de vocês. Mas se alegrem porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Amém? Ele disse: pregue o reino de Deus. Mateus 10, 7. Cure os doentes e expulse os demônios, purifique os leprosos, ressuscite mortos. Você acredita que é possível? De graça dai o que de graça recebestes. Se você for em algum lugar e alguém disser que para você receber algum milagre você tem que pagar,
saia correndo desse lugar. É de graça. Jesus pagou o preço pela sua salvação. O preço, a moeda do milagre é a sua fé. E fé é obras, é atitude. Assim como amor. Amor não é sentimento, amor é atitude. O que é que levou você a sair da sua casa e vir aqui nesta noite? A fé que Deus colocou em seu coração. Amém? Nós estamos numa série de mensagens falando sobre as dificuldades da vida. Falando sobre as dificuldades da vida. Como é que nós vamos vencer as dificuldades da vida? Só mesmo através da fé em Jesus ou Cristo. Em Jesus. Acreditando na palavra que é a verdade. Deus trabalha com a palavra é Jesus. O Espírito Santo trabalha com a palavra é Jesus Cristo. Jesus é o nosso pastor, é o nosso único e suficiente Salvador. Glória! Enquanto você ficar choramingando o amor de alguém, a atenção de alguém, enquanto você ficar olhando para trás, enquanto você ficar dentro de uma caverna, dentro de um quarto escuro, remoendo o passado, ou se vangloriando, escute isso, se vangloriando por aquilo que você conquistou um dia. Um dia eu tive um bom emprego, um dia eu fui isso e aquilo outro, um dia esquece, já passou, plante agora para você colher amanhã. Amém? O que você veio fazer aqui foi uma plantação. E você vai colher. Outra coisa é você ficar remoendo as frustrações do passado. Eu fui abandonado pela minha mãe. Meu pai não quer saber de mim. Minha mãe, sabe, nunca me deu carinho. Quando eu era pequeno, eu caí do andajá, eu caí do berço. Eu sou uma pessoa tão carente de amor, de pai, de mãe. Os meus amigos, ninguém me dá atenção, ninguém valoriza a minha amizade. Como eu sou uma coitadinha, um coitadinho, meu Deus. Nada vai resolver isso. Não vai resolver nada na tua vida. É a mesma coisa de você ficar na caverna como Gideão e aqueles que estavam ali. Nós plantamos, os medianitas vêm levar tudo. O milagre só aconteceu quando ele saiu da caverna. Foi bailar o trigo. Deus viu a atitude, enviou um anjo e o anjo disse: Gideão, homem valente, o Senhor é contigo. Vai nesta tua força e livre Israel das mãos dos medianitas. Esqueça a glória do passado, quem você foi, o que conquistou. Eu já tive, não tenho mais, porque foi alguém que teve inveja, ou eu tomei uma decisão errada, poderia ter estudado, não estudei, poderia estar casado, não estou mais, poderia ter feito isso, não fiz. Esquece. Não tenha pena de si. E também não fique, porque ninguém nunca me amou, ninguém nunca me quis, ninguém. Você tem que sair dessa cadeira de balanço. Você já percebeu que a cadeira de balanço, você vai para lá e para cá e ela não sai do lugar? Tem gente assim. Ela balança para lá e para cá, não sai do lugar. Só frustrações, preocupações. Eu tenho um recado de Deus para você nesta noite. Há muitas dificuldades na vida, mas Deus está te dando uma nova chance, uma oportunidade de você sobrepujar e vencer. E quem não acreditava em você, quem excluiu você do rol da amizade, quem desprezou você e abandonou você, vai ver o que Deus fará na tua vida. Vai ver.
Jesus traz uma pregação aqui. E esse pregador é muito quente, é fogo puro. É um pregador de 30 anos de idade, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele não prega para agradar um grupinho mimado. Obras de Deus é para homens de verdade e mulheres de verdade. Sabe, Deus está levantando nesse ministério homens e mulheres que fazem a obra de Deus em espírito e em verdade. Aleluia. Sabe por quê? Obra de Deus não é para quem quer fazer o que quer. Eu não faço o que eu quero. Eu acordo de madrugada, faço 5 horas de programa de rádio, venho voado de lá para cá. Às vezes, o irmão Francisco sabe, quando dá 1h30, 2 horas da tarde, às vezes já aconteceu até de passar. Nós ficamos aqui atendendo pessoas, orando pelas pessoas e atendendo pessoas no domingo. Acordamos em madrugada em jejum e ficamos até 2, 3 horas da tarde. Descansamos um pouquinho, já voltamos para o culto da noite. Na segunda-feira, oração, só oração, 1 hora aqui. Depois de 5 horas de programa de rádio. Durante a semana é 4 horas. Na quarta-feira, pregando para uma multidão. E depois, na quinta-feira aqui. É isso, gente. O que adianta você ter o poder de Deus e não servir as pessoas? Deus é o Todo-Poderoso e serve a todo mundo. Então, você que tem o desejo de um dia fazer a obra de Deus, ore e pense bem, porque é melhor ser um membro salvo do que ser um obreiro condenado ao inferno por fazer a obra de Deus relaxadamente. Porque vai ter cobrança, vai ter pressão. Quem não aguenta a pressão, então não seja um obreiro na obra, seja apenas um membro. Mas também, se for uma ovelha sem compromisso com Deus, então corre o risco de viver uma vida morna ou fria. E Jesus disse: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus chamou você aqui para mudar a tua história. Mas para mudar a tua história, você vai ter que ser firme, saber o que você quer e vai ter que travar um combate, uma batalha espiritual. Não é um passe de mágica, é determinação e fé para você vencer na vida. Porque a vida apresenta muitas dificuldades. O próprio Filho de Deus passou. E ele teve que ter muita coragem. Porque o pregador Jesus só tinha o Espírito Santo por ele. Ele teve que ter muita coragem, ele não tinha apoio de ninguém a não ser do Pai Celestial. Então, nós vamos analisar uma pregação de Jesus. E esse pregador, por pregar a verdade, ele enfrentou dificuldades e problemas. Sabe que, na minha mente, humanamente falando, ou na mente carnal de alguém, a pessoa poderia até pensar: Jesus, ele deveria aliviar um pouco. Como que ele fala tão forte assim? E as pessoas, elas se escandalizaram. Quem trabalha comigo já há algum tempo sabe que eu não sou impressionado em símbolo. Quando eu venho impressionar é por tudo ou nada. A única coisa que eu tenho medo em mim é isso. Porque ou você toma uma atitude ou a obra fica de qualquer maneira, né? E não pode ser assim. Então eu vou ensinar a vocês nesta igreja a serem guerreiros de Deus. Amém? Amém. Foi assim que eu aprendi. Você vai aprender aqui a amar ao Espírito Santo e a ser um guerreiro do Senhor Jesus.
Vocês querem isso? Ou vocês querem que eu traga pregações só para agradar vocês? Querem ouvir a verdade? A verdade da Bíblia não é a minha verdade, é a verdade da Bíblia, é a verdade de Deus. Então nós vamos analisar uma pregação do Senhor Jesus Cristo. Deixa os irmãos sentarem. Esse lugar já é pequeno, vai se tornar cada vez menor, em nome de Jesus. Mas é aí, ó, tá aí, ó, o bequinho da bênção, o beco da bênção. É o beco do milagre. A igreja é um beco do milagre, construído com materiais de Israel, no bairro que Deus abençoou, o bairro dos bairros mais desprezados. Deus abençoou e colocou uma igreja de poder nesse lugar. Porque tem estudo bíblico, tem louvor e adoração, tem cura divina e nós expulsamos os demônios em nome de Jesus. Amém? Não para a exaltação do homem, mas para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Vamos começar a leitura. Posso começar? Deixa os irmãos ali se ajeitarem. Em nome de Jesus. Preste atenção, não esqueça a pregação de hoje, hein? No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram a Tiberíades. Eu fui nesse lugar aqui, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Jesus havia multiplicado pães e peixes. O povo estava saciado. Ainda sobraram 12 cestos cheios. E Jesus não quer que nós venhamos desperdiçar as bênçãos. Amém? Ainda sobraram na multiplicação. Agora, olha o que Jesus disse aqui. Quando, pois, viu a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Se você for em algum lugar e perceber que só tem falácia e não tem poder de Deus, sai desse lugar. Jesus não está. Aonde Jesus está, tem milagres, tem poder de Deus. Amém? Homens não fazem milagres. Aonde Jesus está, inclusive, tem lugares por aí que ensinam que orar pelo enfermo é curandeirismo. Você tem que orar pela multidão. Se Jesus quiser curar no meio da multidão, tudo bem. Se não quiser, não pode chamar ninguém e orar, não, direcionado, não, que é curandeirismo. Chamaram Jesus de curandeiro, chamaram os discípulos e Jesus de seita, a seita dos nazarenos. E aí você vai na Bíblia, Jesus disse: se tem alguém doente, os presbíteros chamem essa pessoa, unge com óleo, faça a oração da fé, e o doente será o quê? Curado. Se tiver pecado, seriam perdoados. A Bíblia diz em Marcos, no capítulo 16, versículo 15: ide por todo mundo, pregue o evangelho a todas as pessoas, quem acreditar e for batizado será salvo, quem não acreditar será condenado. Preste atenção aqui, estes milagres hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. Agora preste atenção na cura direcionada, oração direcionada. Imporão as mãos sobre os enfermos. O que é isso? E os enfermos serão curados.
Então, desculpa de amarelo é comer barro. Jesus faz mais do que fala. Ele faz. Esse negócio de não pode orar a oração forte. A Bíblia diz: os presbíteros façam a oração da fé. A oração fervorosa salvará o doente. Que negócio é esse de não fazer oração direcionada para curar alguém ou expulsar o demônio? Ontem tinha uma multidão, eu pregava, e eu falei para o pastor João Lima, pastor João, se a gente ficar só louvando e estudando a Bíblia aqui é muito bom, mas tem gente que vai voltar com uma coisa ruim dentro do corpo. Depois da palavra e do louvor, eu falei, vamos agora fazer a oração da fé. E na hora da oração da fé, abençoamos um pouquinho de água, eu fiz um risco no chão e falei, a pessoa passa, mas o demônio não passa com ela aqui. Essa é a minha fé. E quando foi, as pessoas estavam passando, que algumas tocaram naquela risca no chão com água, uma água abençoada, foram caindo com espíritos malignos. Uma manifestou falando em língua dos anjos. Falando em língua dos anjos. Espírito enganador, que poderia, em algum lugar, receber até um cargo de diaconisa, de diácono, e sair impondo as mãos sobre as pessoas. Então, gente, temos que estudar a palavra. Estude a palavra, louve a Deus, mas saiba aonde Jesus está, milagres acontecem, e a oração deve ser feita assim. Quando demônios, os mais violentos, manifestaram, eu desci do altar e falei, agora vai ser a hora do combate. Eu vou encarar vocês. Querem me desafiar? Um disse que não, o outro disse, eu quero e vou. E é assim que em alguns lugares eles ameaçam as pessoas. Eu quero e vou. E não fico de joelho não. E não vou sair não. Aí eu peguei uma água, como você vai receber hoje, vai levar para sua casa, que eu abençoei na hora, não foi nem água do Rio Jordão, eu abençoei na hora, e fiz, eu vou contar até 3, você vai cair de joelhos. Antes de contar até 3, já estava de joelho, derrotado, e Jesus sendo glorificado, amém? Então, está aqui, ó, as pessoas viram que Jesus não estava, saíram fora. Você só pode ficar no lugar onde Jesus está. E Jesus faz mais do que fala. Então, versículo 25. E tendo encontrado no outro lado do mar, veja que as dificuldades, hein? Você tem que andar, vir de longe mesmo. Muitos de vocês vieram porque viram o poder do Espírito Santo no nosso ministério, na minha vida, na nossa vida. Então, olha o que diz aqui, ó. Tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Ou seja, vocês vieram, esse grupo que veio, ele não generalizou, ele falou vocês. Esse grupo que veio porque quer que eu multiplique mais pães e peixes. Aí você diz, mas Jesus foi tudo demais, Jesus não devia dizer isso. Veja como Deus é, Deus trabalha com a verdade, gente. Não tem falsidade não, de falar por trás não. Deus trabalha com a verdade. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará.
porque Deus o Pai confirmou com o seu selo. Diga glória a Deus. Sabe qual é a confirmação de que você é um autêntico cristão? Você vem a uma igreja, as orações são feitas, o mal vai embora, e você prioriza o selo de Deus, que é o Espírito Santo na tua vida. Amém. Amém. Se você não tiver a aprovação de Deus, a marca da promessa na tua vida, você pode ir para qualquer lugar do mundo, você nunca vai viver a realidade que Deus quer e tem para você. A maior bênção é a bênção da presença de Deus em você. Então, Jesus disse, olha, Ele confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a Ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhes disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Aí eles disseram, isso aqui são os religiosos, são os teólogos, alguns da época, os fariseus, os professores do Torá. Nossos pais comeram maná, os discípulos de Moisés, no deserto, como está escrito, dê-lhes a comer pão do céu. Está lá no Êxodo, capítulo 16, versículo 4 em diante. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Jesus está dizendo, eu sou o verdadeiro pão do céu. O pão é a palavra, Jesus é a palavra. Eu sou o verdadeiro alimento que vai dar vida a vocês. Então eles disseram, Jesus continua, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O que é isso? Jesus está falando da satisfação interior, da saciedade, da paz, da vida, da alegria, da salvação, da alegria de você ter a presença dele em você. Vamos lá, vamos prosseguindo, hein? Preste atenção na palavra. Não deixe nada tirar a sua atenção. Olha que coisa interessante. Jesus disse, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede, porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Só vai até Jesus quem é enviado pelo